Bom, vamos agora falar sobre a equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau é toda aquela equação em que seus elementos são ax² mais bx mais c, onde o a é o coeficiente angular e o c é o termo independente, que nós vamos falar um pouco à frente. E a, ele nunca vai poder ser zero, porque se a for zero, o x² vai ser zero. E nós vamos ter uma equação do primeiro grau, bx mais c. Então a nunca é zero, ax² mais bx mais c. Mas o b pode ser zero e o c pode ser zero, certo? Agora, falando dos tipos de equação de segundo grau, numa equação completa nós vamos ter ax² mais bx mais c. Essa é uma equação completa, onde nós temos a, b e o c, todos diferentes de zero. E o a, no caso, nunca pode ser zero. Mas nós também podemos ter alguns tipos de equação de segundo grau incompletas. Quando c for zero, ax² mais bx. Então, nesse caso, o c foi zero. Não tem problema, continua sendo uma equação de segundo grau, respeitando que o a seja diferente de zero. Outra equação do segundo grau é ax² mais c. O b, nesse caso, é zero. Continua respeitando a condição de a ser diferente de zero. Ou até ax² igual a zero. É uma equação de segundo grau, respeitando que a seja diferente de zero. São quatro tipos de equação de segundo grau, completa e 3 incompletas. Mas todas são equação de segundo grau. Aqui tem alguns exemplos de equação de segundo grau. 7x² mais 5x mais 3 igual a zero. É uma equação completa, onde o a é positivo e é diferente de zero. Tem o b, tem o c. Aqui é outra. 2/3 de x² mais 7x mais 4 igual a zero. É uma equação completa novamente, porque o a é diferente de zero. É uma fração, mas isso não desrespeita a condição, continua sendo diferente de zero. O b e o c. Por fim, x² mais 3 igual a zero. Essa é uma equação incompleta, porque nós temos apenas o termo a, que é 1, quando não aparece nenhum termo antes do x é 1, mais 0x, o b é 0, então nós não temos o termo b, e o c igual a 3. Então é uma equação incompleta porque nós não temos o termo b. Dando continuidade ao tema de equações de segundo grau, nós vimos que os elementos dela é ax² mais bx mais c igual a zero. Toda equação do segundo grau, você consegue encontrar duas raízes, mas elas podem ser não reais, podem não existir nos números reais, elas podem ser iguais, podem ser duas raízes iguais, ou podem ser duas raízes diferentes. São essas três opções que nós temos com equações de segundo grau. Então, a gente tem a opção de ela ser uma igual a outra, x1 igual a x2, ou então pode ser x1 diferente de x2, ou então pode x1 e x2 não pertencer aos reais, certo? São três tipos que você pode ter das raízes da equação de segundo grau. Então nós vamos procurar esse x1 e x2 usando um método que chama soma e produto. E na soma e produto nós vamos usar um pouco de raciocínio, olhar para a equação de segundo grau e raciocinar diante dos termos a, b e c, certo? Da equação da seguinte forma: a soma da raiz, o x1 mais x2, precisa ser menos b sobre a, certo? Então eu vou escrever aqui x1, primeira raiz, mais a segunda raiz precisa ser igual a menos b sobre a, certo? E o produto precisa ser igual a c sobre a. Então, x1 vezes x2 precisa ser igual a c
sobre A. Aqui, ó, x1 mais x2 igual a menos b sobre A. E x1 vezes x2 igual a c sobre A. Essa é a parte fundamental da soma e produto. Isso é a soma e produto. É esta regra aqui. Então vamos utilizar esse método com essas duas equações do segundo grau. A primeira, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, x1 mais x2 tem que ser igual. Deixa eu escrever de caneta. x1 mais x2 tem que ser igual a menos b sobre a. O b vale menos 5. Então, menos 5 é o esse é menos b. Sobre a, que aqui vale 1, quando não tem nenhum termo antes, é 1. Sobre 1. Então, x1 mais x2 tem que ser igual a menos 5. Ou seja, tem que ser igual a 5. E x1 vezes x2 tem que ser igual a c sobre a. C vale 6, esse é o C, esse é o B, esse é o A. O C vale 6, o A vale 1. Então agora a gente tem que pensar em dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Quais dois números somados dão 5? 5 e 0 dá 5. 4 e 1 dá 5. 3 e 2 dá 5. Então a gente tem algumas possibilidades, mas o par que a gente escolher também tem que satisfazer a propriedade de baixo, que eles multiplicados dão 6. Então vamos tentar. 5 e 0 dá 5, mas 5 vezes 0 não dá 6. 4 mais 1 dá 5. 4 vezes 1 não dá 6. 3 mais 2 dá 5. 3 vezes 2 3 vezes 2 dá 6. Então, dessa forma, a gente tem que x1 é igual a 3 e x2 é igual a 2. Essas são as duas raízes dessa equação aqui. Não tem muito segredo, você tem que analisar e usar essa propriedade e ficar pensando em números que satisfaçam essas propriedades, tentando. Agora, nesse segundo exemplo aqui, menos 2x ao quadrado mais 10x mais 12, certo? Então a gente tem x1 mais x2 igual menos b sobre a. Então vai ser menos 10 sobre menos 2. Vai ser 10 dividido por 2, 5. E x1 vezes x2, que é a multiplicação, tem que ser igual a c sobre a. C é 12. E o A é menos 2. Então, menos 6. Aí agora a gente pensa nas possibilidades. Novamente, 5 e 0 não pode ser. Vamos começar pela multiplicação. Como tem que dar menos 6, a gente sabe que tem que ser um número negativo. Um dos dois vai ser negativo. Então, ou x1 ou x2 tem que ser negativo. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6, certo? Agora, 3 mais menos 2 não dá 5. Então, aqui a gente continua pensando. 5 e 0 não é, 3 e 2 não é. Que pode dar menos 6. Pode ser 6 vezes menos 1. Dá 6. 6 mais menos 1. 6 menos 1, 5.
Então, se o x1 for 6 e o x2 for menos 1, satisfaz as duas propriedades. Então, as duas raízes dessa equação, ou seja, os dois valores de x que zeram essa equação são 6 e menos 1. Os dois valores de x que zeram essa equação são 3 e 2. Muito bem, agora nós vamos ver o segundo método para resolver a equação do segundo grau, que é chamado método de Bhaskara. Neste método, nós vamos utilizar uma fórmula, a fórmula de Bhaskara, para encontrar as duas raízes da equação. E nessa fórmula a gente vai conseguir visualizar aquele detalhe que eu tinha comentado anteriormente, em que as raízes podem ser iguais, podem ser diferentes ou podem não estar no mundo dos reais. Através dessa fórmula nós vamos conseguir saber. Vamos ver como. Primeiro a gente vai ver a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é dada por a raiz vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Esse menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós também costumamos chamar de delta. Esse triângulozinho aqui nós chamamos de delta. Ou discriminante. Discriminante. Ele é chamado de discriminante porque através dele a gente consegue saber as raízes, que eu tinha comentado anteriormente. Então, quando esse delta for maior do que zero, a gente tem duas raízes reais diferentes. Quando o delta for menor que zero, a gente não tem raiz real. E quando o delta for igual a zero, as duas raízes são iguais. Então, isso daqui também é muito importante, porque a gente consegue analisar algo muito importante da equação. Então, se a gente chamar essa parte do menos b ao quadrado menos 4ac como delta, ou discriminante, nós temos x igual a menos b mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a, certo? E agora, para a gente reforçar essa fórmula, nós vamos realizar alguns exemplos aqui. Vejamos. Aqui nós temos x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. O termo a vale 1, o termo b vale menos 1 e o termo c vale menos 12. A gente tem o a, a gente tem o b, a gente tem o c. Então, nós usamos a fórmula de Bhaskara. Eu vou usar essa daqui neste exemplo, no outro eu faço primeiro o discriminante e depois o outro, só para a gente poder fazer das duas formas. Qual você achar mais fácil, você pode tentar fazer. O x vai ser o menos b, o menos da fórmula, e o b vale menos 1. Mais ou menos a raiz do discriminante, que vale menos, que ali é menos, o b também é menos 1, tudo isso ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 12. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Isso tudo vai ser igual. Menos com menos, 1 mais ou menos a raiz de. Aqui vai dar, menos com menos vai dar 1. Menos
Menos 4 vezes menos 12 vai dar mais. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. 2 dividido por 2 vezes 1 vai dar 2. Então isso vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 49 dividido por 2. Aqui nós temos positivo e negativo. Então vou dividir o positivo como x1 e o negativo como x2. Então positivo 1 mais raiz de 49. Qual número ao quadrado vai dar 49? Então nós temos que pensar na aula de radiciação, que é um número ao quadrado vai dar 49. 7 ao quadrado é 49. Então 1 mais 7 dividido por 2. Isso vai dar 8 dividido por 2, 4. Então 4 é uma raiz. Agora x2, que é utilizando o valor negativo. 1 menos 7 dividido por 2. Isso vai ser igual a 1 menos 7, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, as duas raízes de x ao quadrado menos x menos 12 é 4 e menos 3. Note que o discriminante deu 49, então ele era positivo. Então, nós tivemos realmente duas raízes reais. Mais alguns exemplos. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Vamos dividir. Separar o que é o A, o que é o B, o que é o C. O A, como não tem nenhum termo antes do x quadrado, 1. B, menos 4. E o C, menos 5. Dessa vez vamos fazer primeiro o discriminante separado. O discriminante vai ser igual a menos B ao quadrado menos 4 AC. Então ele vai ser igual a B vale menos 4. Então vai valer 4 ao quadrado, e é 16. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Então o discriminante vale 16. Menos 4 vezes menos 5 vai dar 20. Então 16 mais, menos com menos, 20. Este valor é 36. 36 é maior do que zero. Então, se o discriminante for maior do que zero, isso implica que nós temos duas raízes reais diferentes para essa equação. Agora vamos encontrá-las. X vai ser igual a menos B menos 4. Mais ou menos a raiz do discriminante, 36. Dividido por 2A por 2. Vai nos dar 4 mais ou menos. Que número ao quadrado dá 36? Só lembrar da tabuada, 6 vezes 6, 36. Então, 6 dividido por 2. E agora nós temos duas opções, positivo e o negativo. Então, vou chamar de positivo o x1, que vai ser 4 mais 6 dividido por 2. Isso vai dar 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. E o valor negativo, 4 menos 6, dividido por 2. 4 menos 6, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, 5 e menos 1 são as duas raízes de x ao quadrado menos 4x menos 5. Agora, este outro exemplo aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1. De novo, separando, o termo A é 1, o termo B menos 2, o termo C 1. Vamos fazer o discriminante separadamente para poder analisar ele. Então, discriminante menos B ao quadrado menos 4 AC.
discriminante vai dar menos b ao quadrado, vai dar 4, 2 ao quadrado. Menos 4, o a é 1, o c é 1. Então, o discriminante vai dar 4 menos 4, isso é igual a 0. Quando o discriminante é igual a 0, nós sabemos que tem duas raízes reais, mas essas duas raízes vão ser iguais. Então, agora é fácil a gente achar ela. O x vai ser menos b mais ou menos a raiz de 0 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, menos com menos 2, 2. Mais ou menos a raiz de 0, 0. Dividido por 2. Então, a única raiz é 2 dividido por 2 é 1. Bem, agora, no último exemplo, a vale 5, b vale 6 e o c vale 2. Então, o discriminante vai valer menos b ao quadrado menos 4 ac. O discriminante vai ser 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 5 vezes 2. Então, o discriminante é 36 menos 4 vezes 5, 20. Vezes 2, 40. O discriminante vai ser igual a menos 4. Ou seja, ele é negativo. Se ele é negativo, não possui raiz real. Ou seja, se nós fizermos daquela forma, nós não vamos chegar em nenhuma raiz real. Mas vamos fazer para vocês poderem observar. Menos o b, que é 6, menos 6, mais ou menos a raiz de menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é 5. Então, menos 6, mais ou menos, raiz de menos 4. Note que a raiz de menos 4 não é 2, porque 2 vezes 2 é 4 positivo. Aqui, novamente, nós temos o positivo e o negativo. Vou chamar de positivo o x1. Menos 6 mais raiz quadrada de menos 4, dividido por 10. E o x2, que é o meu valor negativo da raiz, vai ser menos 6 menos a raiz quadrada de menos 4, dividido por 10. Nós sabemos que esses dois números não vão ser reais, vão ser raízes pertencente ao mundo imaginário, porque menos 4 não é uma raiz real. Então, essa daqui é uma raiz e essa daqui é outra raiz. Porém, elas não são reais. O discriminante do negativo são duas raízes não reais, não tem raiz real. Certo? Então, sobre equações do segundo grau, era isso que tínhamos para falar. Nós vimos o discriminante, vimos os termos A, B e C, e o método de soma e produto, o método de Bhaskara. Isso daí. Muito obrigado a todos.